A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, este é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Aqui tem pregação, tem interpretação bíblica, tá? E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, tá? Esse é o vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 12 da revista da Editora Betel, a revista de adultos aí da Editora Betel, tá? E essa é a aula para ser ministrada em 19 de março, tá bom? E o tema da lição é o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Amém, meus irmãos? Eu vou aqui passar de forma mais resumida, de forma rápida, tá? Não é um vídeo longo, é um vídeo curto, tá bom? Para a gente poder, para te dar mais subsídio para a tua aula, você que é aluno quiser aprender mais um pouco, tá bom? E eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o link para você que quiser adquirir o nosso subsídio lá no nosso blog, no Clube da Teologia, quiser acompanhar a lição também que eu postei lá, tá bom? E para você que quiser comprar o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, quiser adquirir nas livrarias online, tá com preço especial aí na Amazon, tá bom? E também o nosso novo livro ainda não foi lançado, está com lançamento previsto aí para esse mês ainda, se Deus quiser, tá bom? Você vai poder conhecer o nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida. Vamos a esse vídeo, deixa o seu like e vamos aí nessa mensagem, nessa lição muito interessante a partir de agora, tá? O texto áureo no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 6, tá? E ele diz assim, ó: porém ele disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Aqui é o anjo falando, né, para as mulheres ali, sobre a ressurreição do Senhor. A verdade aplicada, ela diz assim, ó: ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Muito interessante. Vamos aí a essa lição, tá? Na nossa introdução, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo e vamos aqui a essa lição interessante. Introdução. O primeiro parágrafo já diz assim, ó: o Evangelho de Marcos também registra Jesus passando zombaria, escárnio, açoite, aflição, tá? Irmãos, a gente tem que entender aqui o seguinte: o Evangelho de Marcos, ele tem o objetivo de passar Jesus como servo. A lição toda falou isso, mas o que a gente tem que saber é que não é somente como servo, mas sim passar como servo sofredor. Esse é o enfoque do Evangelho de Marcos, né? Pra gente, esse trimestre todo falou disso, esse é o enfoque principal. Por isso que você vai ver Marcos, ele dando muita ênfase ao sofrimento que Jesus passava, né? Como ele reagia às situações, sofrendo junto com o povo, tá? E aqui é mais um caso desse, né? O Senhor Jesus, ele passa por essas situações na sua no momento ali que ele vai ser preso, né? Na sua crucificação, tá? E Marcos registra bem isso. Bom, aqui dentro do segundo parágrafo é mencionado que Jesus estava cumprindo o perfeito plano divino. Tudo que Jesus passou, aquelas situações, não foi uma surpresa, né? Ele estava cumprindo o plano de Deus. Aqui tem um ensinamento muito interessante que dá para você usar na sua aula, é que muitas vezes quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, a gente está cumprindo, a gente está dentro de um plano do Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Se Deus está permitindo é porque tem um plano maior. Sabe por quê? Vamos pegar uma seguinte situação. A salvação não é só para você. A salvação é para você, para sua família, seus amigos, né? Pessoas vão ver a sua história e vão ser impactadas. Eles vão entender, poxa, se ele venceu, eu posso vencer também, tá bom? Então todas essas coisas aqui, essas situações difíceis que a gente passa, são por causa de um plano maior que Deus tem, tá? E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, que passou aquela situação e por causa do sofrimento dele, até hoje a gente tem aí a salvação em Cristo. Amém? Vamos para o próximo tópico, né? O sofrimento do servo é o tema desse tópico. E o primeiro subtópico, ele diz assim, ó: a unção do servo para a sepultura. Esse é o primeiro subtópico. Eu vou ler aí o primeiro parágrafo. Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia, que estava presente na casa de Simão o leproso. A história você conhece.
ela vai ungir Jesus com um vaso de alabastro, né? Ela vai quebrar ali, vai ungir o Senhor, derramar sobre ele aquele perfume de nardo puro, muito caro aquilo ali, e ela vai ser criticada, né, por aqueles que estão presentes, inclusive por Judas. Ela vai ser criticada por ter feito aquilo, eles demonstrando ali uma falsa piedade, né? E aí Jesus ele vai questionar eles ali, nessa situação. Ele vai falar assim: deixa ela, que ela está fazendo isso para a minha sepultura, me preparando para a minha sepultura. Quando Jesus fala isso, é bom a gente dar um contexto, né? Vamos contextualizar isso daqui que Jesus falou. Bom, eles havia um costume entre os judeus de ungir o corpo dos mortos antes de sepultar, né? Era um costume judaico, muito respeitado isso daí. Então Jesus está fazendo menção a esse costume. Ele está falando que aquela mulher já adiantou ali, já preparou a unção do corpo dele, né? Ou seja, aquilo ali foi um registro para todo mundo que ele estava prestes a morrer, né? E de fato aconteceu, né? Bom, isso aqui, aí Jesus está mostrando para todos eles, né, que aquela mulher estava fazendo um ato nobre, né? Uma coisa nobre diante daquela falsa piedade deles ali. Muito interessante, né? Bom, continuando, vamos aí para o segundo subtópico, 1.2. Aqui está falando agora, o tema é o servo traído, vai falar da traição de Judas, né? O primeiro parágrafo diz assim, ó: Judas Iscariote é um modelo de crente que caminha com o servo, mas o seu coração está longe dele. Esse é um problema, né? Isso acontece hoje em dia. Aqui é o seguinte, eu coloco no meu subsídio que Judas ele é assim aquele tipo de a comprovação de que sinais, maravilhas, milagres, só isso não serve para edificar a fé de ninguém. Embora a gente saiba que os dons, né, para edificação da fé, mas não pode ser só os dons, tá? E Judas viu isso a vida toda. Judas viu Jesus fazer muitos milagres, multiplicar pães, ressuscitar pessoas, controlar o mar, andar sobre a água. Judas viu tudo isso, mas ele não se converteu. A fé dele não foi avivada por causa disso, tá? Isso aqui é uma realidade. Você vê crentes hoje que ficam indo atrás de visão, de revelação, né? Coloca um culto lá, anuncia que vai vir um pregador que tem o dom de curar e pronto, aquilo lota, irmão, aquilo enche, tá? Mas essas pessoas que vão atrás dessas coisas nunca vai ter a sua vida, se ficar buscando só isso, não vai ter a sua vida edificada, tá? Por quê? Porque a edificação da fé, ela está expressa em Romanos, tá? É Romanos 10:17 onde fala isso. Fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para edificar a fé do povo, tem que ensinar a Bíblia, tem que ensinar a palavra. Amém? Continuando então, a gente vai ver aqui que no terceiro parágrafo a gente vai ver que João, ele revela que Judas era ladrão, né? Porque Judas ficava com a bolsa ali, né? Ficava cuidando das finanças dos discípulos, e aí de vez em quando ele roubava ali, né? Ele não estava interessado que aquela mulher desse alguma coisa para os pobres, ele não estava preocupado com isso. É o registro de João, não é verdade? Então ele também era ladrão, né? A gente vai ver isso daí, que Judas, o que acontece? Por ele não prestar atenção na mensagem que Jesus tinha de salvação, o velho homem se levantou, né? Isso aí não acontece hoje? Pensa na seguinte situação hipotética. Se chegar alguém na sua igreja, receber Jesus como Salvador, se converter, ficar ali, eu vou falar uma coisa para você, sem medo de errar. Essa pessoa vai ficar na sua igreja, ela vai ver, né, ouvir as pregações e tudo. Se essa pessoa não aprender a palavra de Deus, não se ligar na palavra do Senhor, não entender e não aceitar a mensagem do Evangelho, essa pessoa, o velho homem, vai se levantar, ou essa pessoa vai sair da igreja, ou ela vai ficar um crente desviado dentro da igreja. Isso é uma realidade que acontece. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você, tem muito crente desviado dentro das igrejas. Muito. E não é de pouco tempo não. Crente de 5, 10, 15 anos, desviado, irmão, desviado mesmo. Não dá importância às coisas de Deus, tem uma visão parecida com a de Judas, e muitos deles são ladrão, igual Judas.
Infelizmente, isso é uma coisa que acontece, né? Eu estou falando aqui, não é uma novidade para ninguém. Tá, meus irmãos? Então vamos aí para o próximo subtópico. Tá? Tudo isso aqui que eu falei, né? Se você quiser voltar ao vídeo para você pegar bem, anotar, isso é muito interessante. Se você quiser, já tenho bem anotado no meu subsídio lá, que eu coloco no blog, no Clube da Teologia. No 1.3, o tema desse subtópico é: o corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Aqui, meus irmãos, deixa eu ler o primeiro parágrafo. É oportuno lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu. Somente até aqui fala que ela tinha um grande valor simbólico, né? Isso é uma grande verdade. Vamos pegar o contexto para entender. Bom, quando o povo sai do cativeiro, um pouquinho de história, né? Ele sai do cativeiro e é reconstruído as muralhas ali. No livro de Neemias a gente vai ver que o povo ele pede para Neemias para ensinar a Bíblia para eles, ensinar as Escrituras. Então a partir de Neemias ali com Esdras, há um grande avivamento espiritual, avivamento na palavra, né, no povo judeu. Eles vão instituir as sinagogas, então eles vão passar a respeitar dali muito as festas, as tradições, as festas judaicas, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Eles vão respeitar muito isso daí, a Páscoa, né? E a Páscoa, inclusive, era a mais importante dessas festas, tá? Então o povo ele vai começar a valorizar muito isso daí. Quando chega a época de Cristo ali, quando Pedro vai depois no dia de Pentecostes pregar o Evangelho, o povo recebeu muito bem, né? Recebeu muito bem aqueles que estavam ali, que eram judeus, quase 3.000, entendeu muito bem aquela pregação, né? Porque é feita uma alusão ao Cordeiro Pascual, né? E ali eles receberam aquela mensagem. Muito interessante, né, isso? Amém, meus irmãos? Aí até hoje, quando a gente vê assim, Jesus ele na ceia, ele vai se fazer uma alusão ao corpo e ao sangue, né? Fazer uma alusão ali ao corpo dele e ao sangue dele, e todos esses elementos se tornaram elementos essenciais da pregação do Evangelho, né? O Cordeiro Pascual, o corpo e o sangue do Senhor. Então, isso daí é o cerne da mensagem, tá? É muito interessante a gente ver que Jesus deixou esses elementos para a gente participar e sempre fazer memória dele. Isso daqui é muito importante, porque é um memorial. Então faz sempre trazendo a lembrança do que aconteceu, né? O porquê que nós adquirimos essa salvação. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Todo novo convertido tem que aprender sobre isso daqui. Amém, meus irmãos? Tá? Vamos lá então no próximo tópico. O tema do próximo tópico é: o servo está prestes a ser ferido. Né? Vamos aí, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para a gente poder o YouTube divulgar aí mais o nosso trabalho. Vamos aqui, o servo, o 2.1, o servo no Getsemane. Bom, aqui é o seguinte, deixa eu falar, vamos para o primeiro parágrafo para a gente entender um pouco isso aqui. Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Meus irmãos, aqui tem uma lição muito importante. Não, isso aqui é muito forte, tá? Dá para você montar uma pregação com isso daqui. Deixa eu explicar para você. Jesus ele vai reclamar com os discípulos, questionar eles, por que eles estavam dormindo e não conseguiam vigiar nenhuma hora com ele. Isso aí está lá em Marcos 14, verso 37. Nenhuma hora eles conseguiam vigiar, né? E aí a gente vai ver, vai entender por essa fala de Jesus que o abandono, né, a indiferença dos discípulos diante do perigo ali dele ser preso, isso aí doeu muito no coração, né? Com certeza doeu muito no Senhor. Tá? Como é que a gente sabe disso? Como é que eu posso falar uma coisa dessa aqui? Tá? Porque você vai ver, em nenhum momento você vai ver Jesus reclamando da chicotada, questionando quanto as bofetadas, quanto os socos. Em nenhum momento você vai ver Jesus questionar quanto a isso, mas você vai ver sim ele questionar pelo abandono, questionar, né, a indiferença. Ele vai questionar a indiferença dos discípulos aqui
nessa passagem de Marcos, capítulo 14, verso 37, e no momento da crucificação, Jesus, lá em Marcos 15, 34, né, Jesus ele vai questionar o próprio Deus, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente vai ver que o abandono, né, ele causou no Senhor Jesus algo ali que fez ele questionar o porquê daquilo ali, né? Para você ver que quando uma pessoa abandona Jesus, né, isso aqui que é a aplicação pessoal dessa mensagem. Quando uma pessoa abandona Jesus, aquilo ali mexe mais com o Senhor do que a pessoa ficar na igreja fraco, né? Ficar meio desanimado, mas pelo menos tá ali, né? Ficar ali, alguns caem em pecado, aí vem, né? Se arrepende, tá? Fica meio alto e baixo, né? Igual uma gangorra espiritual. E aí, mas o pior de tudo é a pessoa quando fica indiferente às coisas de Deus, ou quando abandona a fé, tá? Isso aqui é uma mensagem muito importante. Continuando então, vamos para o 2.2. O servo é preso. Nesse subtópico, eu vou ler aqui, né, no primeiro parágrafo, diz assim, ó, Marcos pronuncia que enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes com que era um dos 12 discípulos, ao Getsemane, acompanhado dos principais sacerdotes. Aqui diz que ele, Judas, ele veio com uma grande multidão, com espada, vara-paus, né? É o seguinte, essa multidão que veio com ele, essa multidão ela era a guarda do templo, eram policiais que cuidavam do templo, eles não eram romanos, tá? Eles eram judeus, mas eles eram da guarda do templo. Quem prendeu Jesus não foi os romanos, foram os judeus, tá? Os sacerdotes com seus guardas ali do templo, eles vão prender o Senhor. Aí Judas vai chegar nessa ocasião aqui, o texto fala que ele vem e beija Jesus, né? Porque era o sinal que eles tinham, né? Aquele sinal era um ósculo, era um costume, né? Só que Jesus falou com eles que ele só ia beijar, né, o mestre. E aí eles iam saber. Por que foi necessário isso daqui, né? Você com certeza já ouviu alguma mensagem sobre isso, porque as vestimentas deles eram muito parecidas, né? E aí, de noite, no meio do jardim, escuro, eles não iam conhecer quem era o Senhor Jesus, mas quando Judas chegasse e beijasse, aí eles iam saber quem era ele, tá? Bom, aqui convém também a gente lembrar o seguinte, Jesus ele é preso na sexta-feira, né, de madrugada, porque quinta-feira foi a ceia, ele vai para o Getsemane próximo à meia-noite, então ele vai passar ali, ele vai romper a meia-noite ali, orando, né, e aí Judas vai chegar de madrugada, já sexta-feira, tá? Essa aqui é só um acréscimo aqui para você saber a sequência dos acontecimentos. Vamos ver o 2.3, o tema desse subtópico é o julgamento e condenação do servo. Já diz assim o primeiro parágrafo. As circunstâncias do julgamento de Jesus mostram que o que há de mais perverso no coração do homem. Ele fala isso aqui porque eles buscaram testemunhas falsas, porque eles não tinham do que acusar Jesus. Eles vão prender Jesus e vão fazer um julgamento ilegal, vão reunir o Sinédrio, que era o tribunal religioso, que cuidava das questões espirituais, questões religiosas, tá? E eles vão reunir Jesus, vão reunir o Sinédrio de forma ilegal, de madrugada, na casa de Caifás, para poder fazer esse julgamento do Senhor Jesus. Não tinha testemunha, só tinha testemunhas falsas, né? Não tinha nada que pudesse acusar. O próprio Senhor Jesus é quem vai dar a palavra para acusá-lo. O que o Senhor Jesus fez? Ele falou a identidade dele. Ele se apresenta como Filho de Deus. E como ele se apresenta como Filho de Deus, o que acontece? Eles pegaram ali essa fala, ele dizendo ser Filho de Deus, e usaram isso como a condenação no Sinédrio, né? No tribunal religioso. Porque para o judeu era uma blasfêmia a pessoa se dizer Filho de Deus. Era como se dizer da mesma essência do Senhor, né? E Jesus ele falou a verdade. Por ele ser Filho de Deus, ele foi condenado por dizer a verdade no Sinédrio. Vamos aí para o 3 agora, que vai falar a crucificação e ressurreição do servo. Muito interessante isso aqui. Aqui é o seguinte,
na apresentação do tópico, fala que ele foi levado a Pilatos com a condenação, com a acusação de se dizer rei dos judeus. Por quê? Para Pilatos não interessava Jesus ser apresentado como com a acusação de ter dito ser filho de Deus. Para isso não interessava, ele não estava nem aí para isso. Mas quando ele foi levado com a acusação de se dizer rei dos judeus, aí sim, isso aí entrava na alçada de Pilatos, porque quando alguém se dizia rei dos judeus, não poderia haver rei se Roma não instituísse o rei. Seria como um crime de sedição, né, de rebelião, tá? E aí Pilatos vai ser obrigado a tomar uma atitude, porque essa foi a acusação apresentada. O próprio Senhor Jesus foi quem disse isso, né, que ele era o rei dos judeus. Então ele é condenado, né, julgado no Sinédrio, no tribunal religioso, por se dizer filho de Deus, e depois é julgado por Pilatos, né, num tribunal civil, por se dizer rei dos judeus. As duas situações ele fala a verdade, e nas duas situações ele vai ser condenado por causa disso. No subtópico 3.1 vai falar da crucificação. Olha o tema do subtópico: a crucificação do servo, tá? Aqui a gente tem que entender algumas situações. Aqui fala que aquele Simão Cirineu ele vai ser obrigado a carregar a cruz de Cristo. Foi humilhante, né? Para Jesus, né? Foi humilhante. Eles vai castigar Jesus, vai fazer chacota com ele, né? Após a condenação de Pilatos, né? Pilatos ter lavado as mãos ali e condenado o Senhor, os soldados vão fazer atrocidades com o Senhor, tá? Por que isso daí, né? Os romanos eles tinham raiva dos judeus, então quando eles pegavam um condenado, eles faziam muita maldade, tá? E ali havia um caminho a ser percorrido, porque não podia ser ninguém crucificado dentro da cidade. Era uma exigência dos judeus que os romanos atendiam para respeitar a religião. Então o condenado tinha que fazer uma chamada via crucis, né? Ele carregava a sua cruz até o local aonde ele ia ser crucificado, tá? E ali a gente vê que Simão Cirineu ele é compelido, né? Ele é obrigado a levar a cruz de Cristo, porque isso aqui acontecia muitas vezes os condenados não conseguiam levar a cruz, de tanto que eles apanhavam, eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam carregar a sua cruz, eles ficavam sem força. O comentarista até usou a expressão combalido, né? Jesus ficou assim dessa forma, sem força, né? Ficou ali sem condições de levar. E aí eles vão pegar Simão Cirineu para levar a cruz. Isso aqui tem uma representação muito interessante. Isso aqui é coisa de pregador, né, irmão? Nos dias hoje, quem vai levar a cruz, levar a mensagem do Evangelho, levar a cruz somos nós. Nós é que vamos nos sacrificar por essa obra. A parte de Jesus ele já fez. Agora nós fazemos o papel de Simão Cirineu aqui. Nós vamos levar a cruz do Mestre, tá? Bom, e aqui fala que Jesus chegou ao destino para ser exposto no madeiro. Ser exposto. A gente tem que entender o seguinte: a crucificação ela tinha um efeito, era uma mensagem que se passava para o povo. Os crucificados eles ficavam na beira da estrada para mostrar para todos os viajantes que passavam o que acontece quando alguém desafia Roma. Essa era a mensagem, essa era a ideia, né? Por isso que é colocado em cima, né, era colocado, né, em cima da cruz a condenação de todos aqueles. E a de Jesus foi colocado, mencionado ali, rei dos judeus, né? Pilatos não colocou que ele se diz rei dos judeus como que queriam que ele fizesse, mas ele coloca, né, a frase rei dos judeus, ou seja, para dizer o que acontece quando alguém se diz rei dos judeus, né? E Pilatos, na verdade, ele fez aquilo ali não com esse objetivo, porque ele, na verdade, ele queria provocar os fariseus, né? Porque sabia que eles tinham entregue Jesus por inveja, tá? E isso aí é muito interessante, embora seja muito triste, né? Mas é uma questão muito interessante para a gente ensinar na aula, tá? Muita gente, a gente não ouve falar muito isso aqui nas mensagens. Vamos lá, para o 3.2,
o tema desse subtópico é a sepultura do servo. Bom, aqui é o seguinte, eu vou ler aqui esse segundo parágrafo. O evangelista João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. É interessante. Ele era um discípulo que trabalhava em oculto. Bom, aqui é interessante a gente mencionar isso daqui, porque hoje em dia o Senhor Jesus tem muitos discípulos, né, que o nome não aparece, né, que não estão em destaque, não são obreiros, mas são pessoas que se esforçam pela obra, são pessoas que oram, participam das campanhas de oração, são pessoas que quando marca o evangelismo eles vão, né? Não aparece, não tem assim, eles são como José de Arimateia, esse José de Arimateia aqui, né? Eles não aparecem, mas eles são pessoas que trabalham na obra do Senhor. Muito interessante, tá? Vamos continuar aqui, vamos continuar no 3.3, já fazendo um fechamento aqui para encerrar. 3.3 é a ressurreição do servo. Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo. Pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. É aqui coragem dessas mulheres, né? Elas vão ao túmulo, tá? Isso aí eu trato no meu livro O Maior Milagre de Jesus, eu falo sobre isso, tá? Elas vão logo de manhã cedinho, sem se preocupar, né? Na verdade, preocupadas, né? Mas ignorando esse fato de que não tinha como remover a pedra. Por que não tinha como? Era para os discípulos irem com ela, mas os discípulos estavam escondidos, os discípulos estavam com medo, né, de serem presos, porque a fé deles foi abalada, tá? Você vai saber, né, que a fé deles foi abalada porque eles viram o mestre morrer. Isso aí eu falo na aula passada, na verdade foi na aula da CPAD que eu mencionei isso, tá? Mas por eles terem visto o mestre morrer, eles ficaram com a sua fé abalada. Então eles ficaram escondidos, eles não foram. As mulheres foram sozinhas.